Estamos aqui hoje nos estúdios da revista Manchete com uma grande personalidade, um querido amigo que hoje nos visita para falar um pouco da sua história pessoal, da história do Grupo Cataratas, que é o maior operador e gestor de parques temáticos, de parques, unidades de conservação e entretenimento. Apresentar para vocês meu querido amigo Pablo Morbis. Queria que você falasse um pouco desse ambiente que a gente está vivendo no turismo. Salve, eu acho que o momento agora é extraordinário, né? Eu acho que se a gente for fazer uma retrospectiva, olhar para trás, eu lembro que eu vim assumir ali Paineiras em 2015, pós-Copa do Mundo, e a gente vivia uma grande euforia, né? Principalmente ali entre Copa do Mundo e Olimpíada, o Rio viveu uma grande euforia de investimentos, de imagem, todo mundo acreditando que o Rio seria realmente protagonista naquele período e conseguiria tirar muita vantagem, tanto de fazer uma Copa do Mundo, como também fazer a Olimpíada. E aí a gente teve um 2015 que bateu recorde, lá no Cristo Redentor a gente viveu isso junto, a gente bateu recorde de visitação em 2015. 2016, mesmo com os Jogos Olímpicos, foi um ano estranho, já começava um pouco de uma crise velada ali acontecendo. E aí a gente teve 3 anos de sucessivas quedas, né? 17 foi pior que 16, 18 foi pior que 17, 19 foi pior que 18, que foi a crise que o Rio de Janeiro viveu. A gente teve um primeiro trimestre de 2020 um pouquinho melhor que 19, que já foi um alento naquele momento, e aí vem a pandemia. O Rio sofreu mais como destino turístico do que qualquer outro destino nacional por conta exatamente daquela crise que a gente já tinha vivendo. Então, 2021, a gente fez juntos aquele projeto de retomada do Rio de Janeiro. Primeiro, a gente estava num momento tão crítico que a gente estava fazendo, a gente não tinha turista na cidade, a gente falou, vamos fazer o Carioca revisitar os seus atrativos turísticos. Redescubra o Rio, lembra? Finalzinho de 2020 ali. Todo protocolo, né? Foi muito legal, porque realmente, de fato, o Carioca mesmo não estava vivendo a sua cidade, os seus atrativos, foi um resgate. 22 foi indo, 23 um pouquinho menor que 22, 24 um pouquinho menor que 23, e agora, sabe, a gente está realmente vivendo um momento muito especial. A gente está aí nesse primeiro trimestre, nesses primeiros meses de 2025 aí, a gente está no Cristo Redentor, que a gente cuida junto lá, tanto o trem quanto o van, a gente está aí com um público excepcionalmente acima do ano passado, né? Acho que pode falar em número aqui, a gente está aí praticamente 25% acima do mesmo período do ano passado. Isso está muito vinculado à volta do turista estrangeiro. Como foi sua chegada no Grupo Cataratas? Bom, eu começo a minha história no Grupo Cataratas em 2010, logo no início do contrato de concessão de Fernando de Noronha. A gente faz um trabalho muito legal lá. A gente faz um trabalho realmente que a gente vai falando pouco e fazendo muito, começando a... Eu assumi um compromisso, logo que eu comecei lá, eu assumi um compromisso no Conselho Distrital, que é a Câmara de Vereadores de uma cidade, né? Lá é um distrito estadual, eu assumi um compromisso de absorver 90% de mão de obra da ilha, que era um negócio que ninguém fazia. Todo mundo, quando precisava abrir uma pousada, contratar funcionário, levava de fora. Foi um trabalho muito legal, eu fiquei ali praticamente 4 anos. Em 2014, o grupo tinha acabado de ganhar a concessão do Cristo Redentor ali, do acesso de vans, o Centro de Visitantes Paineiras. O Sávio era sócio do grupo na época. E aí eu vim para o Rio de Janeiro para assumir ali a concessão ali do Centro de Visitantes Paineiras. Fizemos um trabalho muito bacana lá. Espetacular. A gente teve um grande desafio ali, que a gente teve que fazer obra em 1 ano para deixar o Centro de Visitantes pronto, foi um compromisso que nós assumimos também. E aí a coisa foi acontecendo, sabe, até que em 2020, 7 dias antes do início da pandemia, os acionistas me convidam para assumir como diretor-presidente, como CEO do Grupo Cataratas. 7 dias depois eu estava com os 6 parques fechados. Foi o maior desafio de todos nós, acho que sem exceção, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, mas enfim, demos a volta por cima. Acho que só complementando um pouquinho do que você falou do Rio, nós já fomos chamados de louco por muita gente, porque o volume de investimentos que o Grupo Cataratas fez no Rio de Janeiro, o volume de investimentos que Sávio Neves no Trem do Corcovado fez no Rio de Janeiro, o Sandro teve aqui
no mês passado, aqui na última edição, e colocou um pouquinho dos investimentos do Bondinho de Pão de Açúcar. A gente acreditou no Rio de Janeiro quando o Rio de Janeiro estava passando pela pior crise da sua história, né? Porque a gente acredita no Rio de Janeiro. A gente, de fato, a gente vê que tem uma crise, mas é na crise que está a oportunidade. A gente preparou os nossos equipamentos para estar vivendo esse momento agora, né? O Grupo Cataratas investiu aí, eu estava fazendo a conta esses tempos atrás, a gente colocou aí, se for somar os investimentos na Paineiras, no Aquario e no Biopark, são mais de 250 milhões de investimentos que foram colocados na cidade do Rio de Janeiro. Pablo, vamos para um outro lado dessa nossa conversa, que é o berço, nós falamos um pouco da sua chegada, mas o berço do Grupo Cataratas. 1999, nasce o Grupo Cataratas exatamente com essa concessão de Foz do Iguaçu, né, da Cataratas do Iguaçu, dentro do Parque Nacional do Iguaçu, e depois o grupo foi se expandindo e sendo, enfim, ganhando outros movimentos e atrativos lá em Foz do Iguaçu. Eu queria que você falasse um pouco dessa história e do que vem aí pela frente. A concessão do Parque Nacional do Iguaçu em 99 foi um ato de coragem do governo federal. A gente tem a lei de concessões é de 1998, 96 ou 98. Fernando Henrique, isso? Fernando Henrique. Só tiveram 2 concessões antes do Parque Nacional, que foi a Dutra e a Fernão Dias. Não teve outra concessão antes disso. Então, assim, foi um ato de coragem nesse sentido. Concessão, ninguém sabia direito que era concessão. Você imagine concessão de Parque Nacional. Que bicho é esse, né? E aí o Jaime Lerner, governador do Paraná à época, juntou os empresários paranaenses e falou: gente, tem uma concessão aí do maior ativo, o maior tesouro do Brasil e o maior tesouro do Paraná. Nós não podemos deixar isso deserto, porque estava com muito pouco interesse à época, né? E aí se somaram lá 5, 6 empresários paranaenses, dos mais diferentes tipos de negócio. O começo do trabalho foi muito difícil, porque era novo para todo mundo. Então todos os investimentos obrigatórios foram feitos à época, mas não entrava dinheiro. A forma como foi feita a concessão, ela não estava adequada ainda. Então, eu sempre brinco que se não fosse uma concessão ganha por empresários que tinham outros negócios que não dependiam daquele negócio, talvez a agenda de concessão em parque natural tivesse atrasado muito tempo. Porque aquela concessão teria virado água e muito provavelmente teria uma dificuldade maior para se fazer para frente. Foi um laboratório, né? Foi um laboratório, e foi um laboratório que levou 10 anos. A segunda concessão a ser feita foi Fernando de Noronha, praticamente 11 ou 12 anos depois, que ela foi feita em 2010. E aí a gente começa a construir a história do grupo. Então o grupo praticamente passou 10 anos só cuidando das cataratas. E aí quando a gente fala aqui de turismo sustentável, a gente já foi eleita a melhor empresa de turismo sustentável do Brasil. Eu sempre brinco e sou muito honesto de dizer que a gente não começou a trabalhar sustentabilidade por um propósito, porque a gente quis. A gente começou a trabalhar sustentabilidade por obrigação. Nós estávamos dentro de um parque nacional. Então, como é que você não vai trabalhar as questões de sustentabilidade dentro de um parque nacional? A gente foi obrigado a trabalhar essa agenda. E a gente foi aprendendo a trabalhar essa agenda, né? Aquelas questões de preservação versus conservação que muito se confunde, né? A gente é conservacionista, a gente acredita que as áreas têm que ser abertas, têm que ser conservadas junto com a presença humana e que ela tem que gerar riqueza para que a coisa se sustente, para que a coisa consiga, de fato, você consiga gerar capital, gerar dinheiro para conseguir, de fato, conservar aquele habitat, né? E aí foi um aprendizado. Depois veio Noronha, depois veio o Cristo Redentor, depois você nos levou para o Aquario, né? Marcelo Spielmann tinha um projeto debaixo do braço, levou para o Sávio falou: porra, tem uma oportunidade aqui. O Sávio sempre bastante arrojado. A gente já estava junto lá na Paineiras. Bastante empreendedor. Aí a gente foi junto, foi outra grande loucura. Eu sempre brinco que se várias coisas que nós fizemos foram insanidades, fomos chamados de maluco, nada bate o Aquario, né? Para o Aquario acontecer, quando o Spielmann tinha o projeto embaixo do braço, tinha que acontecer umas 10 coisas ao mesmo tempo. A perimetral tinha que ir para baixo, tinha que ser derrubado, ia ter que sair um túnel de sei lá quantos quilômetros de extensão, que é o túnel Marcelo Alencar. Tinha uma rocha do lado do prédio do Aquario que tinha que ser detonada para passar um túnel, para passar o binário. Um frigorífico tinha que virar um ex-frigorífico abandonado, tinha que virar um aquário, que não tem nada de simples nisso, pelo peso das estruturas e tal.
E tinha que acontecer um tal de Museu do Amanhã, ele tinha que sair do papel e tinha que acontecer um Boulevard Olímpico na frente do aquário. Tinha que tudo isso acontecer com o aquário da Sé. E o VLT. Então, assim, esses caras foram muito empreendedores. Eu acho que Grupo Cataratas, junto com o Sávio Neves, junto com a Beltur, vamos aqui enaltecer também. Claro, nosso Martinho. Martinho e Alberto, que sempre acreditaram. Junto com o Spielmann, que foi um sonhador, que conseguiu, de fato, colocar aquilo, tirar do papel. Aquilo foi quase um ato de loucura, aquilo. Foi realmente, de fato, acreditar no Rio de Janeiro, acreditar que tudo aquilo que estava sendo vendido aconteceria e que, de fato, aconteceu. O Aquario foi um grande sucesso, né? O Aquario, desde o dia que abriu, o Aquario é um dos poucos parques que eu conheço que não tem aquele período de maturação, de você conseguir colocar o produto turístico na prateleira, o primeiro ano difícil, o segundo um pouquinho menor que o primeiro, o terceiro menor que o segundo. O Aquario nascido, né? E o Aquario, só para complementar, ele é o grande âncora daquela revitalização do Porto Maravilha. Sem dúvida. Porque ele chegou ali primeiro que todo mundo e a partir dele aquela região foi sendo toda revitalizada. Vocês estão inventando uma nova maluquice que vai ser um sucesso, já estão aqui dando um spoiler, que é a inauguração do Aquafoz, que é um aquário em Foz de água doce. De água doce, né? E salgada. E salgada também? Todo o rio, quase todo o rio, deságua no mar. Então a Sim. lógica é que a visita ela comece contando um pouco da história do Rio Paraná, das espécies que tem no Rio Paraná. Paraná e Iguaçu, né? As espécies do Rio Iguaçu, tem muitas espécies endêmicas que a gente não conhece nesses rios. Passe pelos biomas do Pantanal, da Amazônia, vai ter um tanque de floresta amazônica, floresta alagada com os peixes amazônicos e tal. E aí, no longo do trajeto, o rio deságua no mar e aí você tem um grande tanque oceânico ali, finalizando a visita. Agradecer ao meu querido Pablo, amigo, parceiro. Eu sou testemunha aqui do trabalho, da dedicação, da competência do Pablo, em tudo que ele se propõe a ajudar, inclusive nessa questão das entidades, né, da liderança empresarial. E já deixar aqui o convite para o nosso próximo encontro aqui na Revista Manchete, no Turismo. Muito obrigado e um ótimo dia para vocês.